Meus queridos, Jesus disse em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16, ele fala algo muito interessante que eu quero compartilhar com os amados. Na verdade, Jesus vai usar aqui duas figuras nesse texto, ou nesses versículos, que são a figura do sal e a figura da luz. É um texto bastante conhecido, mas Deus colocou algo no meu coração e eu achei por bem compartilhar com os nossos amigos internautas que acompanham o nosso ministério, porque se trata de um assunto muito sério. Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como igreja, como noiva de Cristo, na face dessa terra. E lá no versículo 16 ele fala que as vossas obras glorificam o Pai que está nos céus, para que as pessoas vejam em nós essa figura do sal e essa figura da luz. Interessante que Jesus, quando ele fala do sal, ele está falando do nosso caráter. E quando ele fala da questão da luz, ele está falando do nosso testemunho. E tão interessante que assim o caráter procede do testemunho. Então por isso que Jesus ele frisa o caráter trazendo a alusão do sal e depois a luz trazendo a alusão do testemunho. Bem, o sal ele serve para conservar. Isso se trata da aplicação de nós como a igreja de Jesus na terra, com o papel de conservar a sociedade da corrupção do mundo. O sal ele fala de temperar. Isso fala de trazer o cheiro espiritual de Cristo para os não crentes, para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. O sal também, o que me chama a atenção, é que o sal ele faz o seu efeito quando ele tem um contato na comida. Quer dizer que o sal dentro do saleiro ele não faz efeito nenhum. Ou seja, crentes que estão enclausurados dentro de quatro paredes não vai fazer efeito na sociedade. Não vai fazer efeito na grande comissão. Somente fazeremos efeito quando nós estamos no meio da sociedade. E aí Jesus ele vai falar na questão da luz. E a luz é algo tão interessante porque, como disse aqui no começo da minha fala, luz aqui fala do nosso testemunho, fala das nossas ações diante da sociedade a qual nós estamos vivendo. E o papel da igreja, como sal e como luz, é que nós devemos refletir a luz de Cristo para as pessoas. Eu tenho percebido que nesses últimos dias, ou nesses últimos anos, que nós estamos vivendo, é que nós temos perdido um pouco essa essência do sal, essa essência de ser luz. E hoje parece que quando você vai falar certas coisas, porque nós somos colocados como sal e nós somos colocados como luz, e quando a gente vai falar certas coisas, pregar ou ensinar, porque essa é a nossa tarefa, pelo caso, no meu caso, essa é a minha tarefa como pastor e ensinador, a impressão que se dá é que parece que nós incomodamos algumas pessoas dentro da comunidade cristã. E aí a gente ouve muita coisa. Por exemplo, a gente ouve pessoas falar que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer mudar as pessoas. Ora, essa é a finalidade da igreja. Se nós somos colocados como sal, como luz, a função da igreja é temperar o mundo, é levar a luz de Cristo para as pessoas. Realmente. Mas claro que nós não temos poder de mudar ninguém. O que vai mudar a vida das pessoas é a pregação do Evangelho, seja ela pregada, seja ela ensinada, e nós, no caso você e eu, sendo o canal de bênção para as pessoas. Então o que vai mudar é o que? É a propagação do Evangelho. E quem que Deus vai usar? Deus vai usar você, Deus vai usar eu.
E cabe a nós sermos o quê? Porta-voz de Deus para essa geração corrompida. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que sejais repreensíveis em meio a uma geração corrompida e resplandeceis como astros do mundo. Agora, falar da palavra de Deus hoje, da maneira que ela é, está incomodando muitos crentes, que está dentro de um campo de conformismo, que estão acostumados a viver em trevas, e muitos crentes que deveriam fazer efeito como sal, já não estão mais fazendo efeito mais. Porque alguns estão dentro do saleiro e os outros se tornaram insípidos. E Jesus falou que se tornar insípido não serve para nada, a não ser você pisar pelos homens. Um sal insípido é um sal que não serve para mais nada. E tem muitos crentes que estão dessa forma. E crentes que deveriam ser luz para dar o testemunho para as pessoas, preferem ficar em trevas. E aí fica a opção: sal ou luz? Sem sabor ou trevas? Qual que é a nossa escolha? Qual que é a sua escolha? Então, como disse aqui, nessa breve reflexão, porque foi algo que Deus colocou no coração, tem pessoas que ficam incomodadas. Tem pessoas que parece que não tem medo de ouvir certas verdades, ou porque as suas consciências estão pesadas devido à maneira do cristianismo que elas estão vivendo. Um cristianismo fracassado, falido, no qual elas deixou de ser sal e deixou de ser luz. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, infelizmente. E não adianta nós tampar o sol com a peneira, meu irmão. Mas Jesus falou que a nossa finalidade: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, prega a palavra, ensina a palavra do jeito que ela é. Não importa o que as pessoas vão falar, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. E claro que isso vai incomodar muita gente. Muita gente vai ficar incomodada, muita gente não vai aceitar, muita gente vai levantar, muita gente vai criticar, mas nós somos sal e nós somos luz. Porque se a igreja não fazer diferença nessa última hora, então não existe uma outra maneira a não ser a igreja. Se nós não fazermos a diferença, nós vamos fracassar na nossa missão. Se eu, Rogério, não fazer diferença para as pessoas através do meu ministério, eu vou fracassar com as pessoas. E pode ter certeza que Deus vai cobrar de mim naquele grande dia. E que Deus também vai cobrar de você também naquele grande dia. Nós fomos colocados para fazer a diferença. Você foi colocado para fazer diferença. Então seja um sal, seja uma luz, seja uma pessoa que venha temperar essa sociedade. Porque claro que salgado também ninguém quer. Porque a função do sal não é salgar, a função do sal é temperar. E a função da luz não é colocar debaixo do alqueire, como Jesus falou lá no versículo 14 e 15, mas colocar no velador. Sabe o que Jesus está querendo dizer? No caso aqui, colocar no velador, é no lugar mais alto na casa de uma pessoa, principalmente naquela época, nos tempos de Jesus, ou seja, ser ponto de referência. Meu irmão, seja um ponto de referência. Seja uma inspiração para as pessoas, mas uma inspiração para o bem. Seja um modelo, seja alguém que inspire as outras pessoas também a fazer também a obra de Deus. Mas não seja um covarde. Não seja uma pessoa que é levada pela opinião e pela crítica dos outros. Mas que seja sal, que seja luz. Que esta palavra venha se impregnar no seu coração. Que essa palavra venha enraizar no seu coração. Que Deus possa te abençoar. E seja um cristão autêntico, que tenha caráter como sal e que tenha um testemunho como a luz. Que Deus te abençoe, meu amigo. Creio que essa palavra falou ao seu coração. Um forte abraço e que fique com a paz do Senhor Jesus.